Olá pessoal, meu nome é Marcos Daniel, eu sou gerente de contas da empresa SegCom. Estamos aqui em parceria aí com a Cloud Campus, convite do professor Odair, professor Vitorino. E a nossa ideia hoje aqui é tentar mostrar na prática o que vocês já viram aí o conteúdo na questão de fusão de fibra ótica. Tá? Mas antes de ir direto ao ponto de fusão, eu quero falar alguma coisa de fibra ótica. Eu sei que já viram bastante informação, mas basicamente as duas aplicações, até mesmo para vocês poderem entenderem os dois tipos de máquinas de fusão que existe aí disponível no mercado, para vocês conhecerem e até mesmo utilizarem. Bom, quando se fala em fibra ótica, nós temos que ter em mente e saber que existem duas aplicações. Primeiro, dentro do ambiente, dentro de uma empresa, dentro de um edifício, que é o que nós chamamos de indoor. Então, tem a fibra, 2 fibras, 4 fibras, parzinhos ali para ser usado no ambiente interno. Uma outra situação é a fibra, então, outdoor, que são essas fibras que vocês veem na rua, nos postes, às vezes nas esquinas, o pessoal trabalhando, que nós até trouxemos aqui, então, um exemplo de um cabo outdoor, Esse aqui é um cabo CFOA-SM, SM de single mode ou monomodo, vocês já viram isso, e com um parzinho, então, de 12 fibras. Como vocês podem observar, aqui a diferença de cores é o princípio de elétrica, aí, justamente para fazer a identificação dos pares. Então, eu tenho aqui 6 tubetes composto de 2 fibras, totalizando, então, 12 fibras. Então, existe hoje 12 fibras, 24, 48, 182, podendo chegar até 144 fibras. Um cabo ótico para longa distância, usado aí pelas principais operadoras de telefonia no Brasil. Bom, então essa é uma situação. Aqui nós temos algumas ferramentas que nós chamamos de preparação da fibra ou do cabo ótico. Tá? Essa ferramenta preta aqui é um roletador. Tá? Roletador de capa de cabo. Então, essa capa preta, nós encaixamos a ferramenta, roletamos e removemos então essa parte. Depois eu vou ter então acesso ao que vocês já estão vendo aqui, que nós já removemos um pedaço, a esse tubete ou tubo luze, que é chamado. Então, para remover o tubo luze, naturalmente eu utilizo esse roletador de tubo luze. Então, a ideia é a mesma, eu coloco aqui, vou roletar, ele já está na medida certa, vai seja feita então a remoção desse tubo, aonde finalmente eu vou ter acesso às fibras, que aqui nós chamamos a fibra já de seminua, que é esse pedaço que eu tenho aqui, que nós vamos utilizar nesse processo de fusão. A fibra estando seminua, essa ainda existe um revestimento aqui. Aqui é onde também é feito a combinação de cores. Então, no momento que eu estou manuseando a fibra, eu consigo identificá-la através dessas cores. O próximo passo, eu vou então... Aqui ela ainda tem um outro revestimento que nós chamamos de acrilato. Ok? Esse acrilato eu vou remover com essa ferramenta. Isso na verdade é um removedor de acrilato, esse alicate. Ele tem duas medidas, porque eu posso pegar diretamente a fibra, nessa primeira medida então eu já removo o acrilato. Ou numa situação que eu ainda tenho um nylonzinho aqui, essa outra medida maior, eu consigo já removê-los tudo de uma vez. Bom, feito aqui então a remoção do acrilato com essa ferramenta, e eu vou fazer o processo de limpeza. Lembrando, a limpeza é feita com álcool isopropílico. Por que isopropílico? Porque é um álcool puro. Feito a limpeza, nós costumamos dizer aí que até a fibra cantar. Eu vou até fazer um comparativo aqui para vocês poderem observar, Aqui então, justamente esse pedaço que a fibra está completamente descascada.
essa parte aqui, então é ainda com acrilato, essa parte lilás aqui, roxo, e essa parte então aqui é onde está só a fibra, o vidro realmente, que é essa parte que, onde faremos a fusão. Bom, antes de eu efetuar o próximo passo, que seria o corte ou a clivagem, eu vou colocar então o tubete, né? Sleeve, a manta, é um protetor da emenda. Por quê? Essa parte, como acabei de mostrar para vocês, que está só no vidro, ela é extremamente sensível. Se eu fizer um pequeno toque aqui, ela quebra. Tá? Então, por isso a necessidade de um protetor de emenda. Eu coloco lá, deixo o tubete lá e continuo então manuseando a minha fibra. Bom, após eu ter feito então a limpeza, o próximo passo, nós vamos efetuar o corte da fibra. Marcos, por que o corte na fibra? Porque a ponta da fibra, vocês não conseguem ver. Nós vamos mostrar na máquina a diferença. Ela está totalmente danificada. Vamos fazer a clivagem, porque eu vou deixar uma ponta então clivada e a outra ponta sem clivar. E aí a máquina vai mostrar a diferença. Eu acho que vai ficar melhor. Então já fizemos a preparação da fibra, já fizemos a remoção da capa, do tubo, do acrilato. Estamos agora no terceiro passo aqui, que é a parte então da clivagem. Voltando nessa ferramenta que é o clivador. O clivador, ele tem uma lâmina aqui de diamante, ok? Essa lâmina vai ser a responsável pelo corte na fibra. É um corte de 90 graus para quê? Para que a superfície ela fique totalmente perfeita. Nós costumamos fazer um paralelo a um cano d'água. Quando você vai fazer uma emenda de um cano, você precisa lixar. Aqui o princípio, a ideia é o mesmo. Então é deixar a ponta da fibra perfeita. Lembrando, fiz a limpeza. Eu vou acomodar agora a fibra. É importante que vocês observem agora a questão do posicionamento, como que é feita a posição da fibra no clivador. Se vocês observarem mais próximo aqui, nós temos uma régua. Essa régua, ela só me orienta no sentido de que eu não deixe uma folga uma parte descascada muito grande, a ponto do meu protetor não cobrir. Ok? Então essa é a única finalidade dessa régua, é me orientar a ponto que o protetor faça a cobertura exata aqui da parte descascada. Então, como que eu faço o processo? O clivador, se vocês observarem, ele tem uma canaleta aqui, né? Nós chamamos de V-groove, que é justamente onde a fibra ela vai acomodada. A parte que está, eu puxo a lâmina para frente. A parte que ainda está, a ponta da parte daqui que está ainda com o acrilato, vocês podem observar que o lilás, ele vai ficar aqui mais ou menos na posição 16. Ok? Prendi a fibra aqui. Então daqui para frente ela está toda nua, somente no vidro. Prendo. Segundo passo. Terceiro passo, passei a lâmina. Então, quando eu abro aqui, esse pedaço aqui já está fora. E aqui a gente costuma chamar a atenção para o cuidado com esse pedaço. Ou usa uma fita já colante, ou já joga no lixo. Né? Alguns clivadores vêm com um coletor, para que você não tenha problemas disso entrar na mão, até mesmo na barriga aí do operador, porque nós estamos falando de vidro. Né? A saúde aí é sempre algo a se pensar e se preocupar. Finalizei o processo de clivagem, eu venho para o próximo processo então, que é da máquina de fusão. Tá? Aqui nós estamos usando uma máquina de fusão da marca Zhilong, ok? É a KL510, uma máquina chinesa, que ela faz o alinhamento pelo núcleo.
o que é o alinhamento pelo núcleo e pela casca? O alinhamento pelo núcleo, o núcleo da fibra é onde a máquina vai visualizar e permitir que seja feito uma emenda melhor. Ou seja, a perda, a atenuação de sinal vai ser bem menor. Então isso para redes que nós falamos no início de outdoor, onde você tem milhões de informações trafegando, quanto menor a minha perda, eu tenho um melhor rendimento. Então por isso que para rede externa recomenda-se o uso de uma máquina que faça o alinhamento pelo núcleo da fibra. Ok? Já o outro modelo de máquina de emenda nós não temos aqui, mas é o mesmo, é bem parecido. O que vai mudar é só a questão de software. A máquina faz o alinhamento pela casca. O que é casca? Esse é outro conceito que é importante saber na teoria. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Casca não é essa parte de acrilato. Tudo bem que eu descasquei aqui, mas não é casca, não significa esse acrilato. Casca, no conceito, na teoria de fibra ótica, já é essa parte que é só o vidro. Ok? Então é essa parte que é só o vidro que a máquina vai reconhecer. Ela vai somente aproximar e já emendar. Ela não vai buscar o núcleo. O núcleo ele é criado, não é também nada vazado, feito um tubo, não. É algo que é criado no próprio processo de fabricação de fibra ótica, né? Por onde passa então a luz, o sistema de propagação é feito pelo núcleo da fibra. Então, ficou clara essa questão? Nós temos aí uma máquina que faz o alinhamento pelo núcleo e que faz pela casca, né? A máquina de fusão em si, ela é composta de um monitor, onde o operador pode fazer todo o acompanhamento, onde ele tem um setup, onde ele vai ajustar tipo de fibra, o programa, se ele quer salvar ou não, se ele quer fazer o teste de arco. Teste de arco ajusta a máquina para o ambiente que o técnico está trabalhando, se é um ar-condicionado, se é na rua, debaixo do sol. Por quê? Por que o arco, Marcos? Porque o processo de fusão é feito através de um arco voltaico, né? Nós vamos dar um zoom aqui, vocês podem perceber internamente. Você tem, parece aqui duas agulhas, né? Na verdade são dois eletrodos. Este eletrodo, ele solta uma descarga tão forte aí de 2000 volts, a ponto de derreter a ponta da fibra. A fibra estando presa aqui ao que nós chamamos de carrinho, vocês podem observar que ele se movimenta. Então na hora que ele derrete, automaticamente os carrinhos se aproximam, vidro com vidro derretido, a tendência é fundir. Bem resumidamente, teoricamente seria esse o processo de fusão. Bom, então quando eu vou fazer aqui a acomodação da fibra na máquina, após o processo de clivagem. Não se esqueçam, após o momento do corte, eu não posso tocar a ponta da fibra em lugar algum, ela é muito sensível. Então eu seguro bem firme a fibra no momento que eu faço a abertura do clivador, seguro firme, né? Venho com ela aqui, apoio minha mão e eu vou colocar a ponta da fibra lá no meio, primeiro a ponta lá no meio, próximos aos eletrodos, depois eu abaixo a fibra e faço então, né? Eu prendo a fibra, ok? Eu fiz o procedimento de um lado, eu não ultrapassei os eletrodos e automaticamente não deixei tão distante dos eletrodos a fibra. Deixei próximo ao centro ali. Bom, antes de fazermos a fusão, essa fibra que está do lado esquerdo, ela não está clivada. Vocês lembram que nós deixamos propositalmente só para mostrar para vocês a diferença. Então nós vamos dar um zoom aqui no monitor. Ok? Que no momento que eu fechar a tampa aqui, vocês podem observar que as fibras vão se aproximar.
Tá? Eu vou erguer a máquina aqui para que seja feita uma visualização melhor. Então, vocês percebem que o lado direito está perfeito, ok? E olhem o lado esquerdo, como ele está todo danificado. Aqui não são 4 fibras, tá? São 2 fibras, mas ela mostra 2 imagens, porque é o que a gente chama de ângulo X e ângulo Y. São os 2 ângulos que a máquina faz análise, né? A máquina tem 2 câmeras internas para poder enxergar aí as pontas da fibra. E olha esse lado todo danificado. Por quê, Marcos? Porque não foi feito aquele corte, aquela clivagem. Okay? Então isso foi proposital para mostrar para vocês a diferença então, de uma fibra clivada a outra não clivada. Então eu vou fazer aqui rapidamente o processo de clivagem, que nós já acabamos de mostrar. Então eu prendi a fibra, só recapitulando então. Ok? Prendo a fibra aqui, puxei o carrinho. Na verdade, eu vou descascar um pouco mais, tá? Média de uns 50 milímetros aqui, 2 polegadas, não tem essa parte que descasca, é meio que... Isso com a prática, né, você já acaba tendo em média aí o tamanho para ser decapado. Não precisa ser nada tão preciso, desde que não deixe, desde que fique dentro do protetor. Bom, fiz aqui então a acomodação da fibra. Ok? Baixei, passei a lâmina, cortei, tirei ali a ponta. Ó, segurei firme, sem tocar em nada. Bom, considerando que o protetor já esteja na máquina, né? Na verdade eu teria que ter colocado o protetor antes, para evitar esse contato físico. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora do lado esquerdo, que seria o outro cabo vindo de uma outra localidade, né? Mesmo procedimento. Coloco, como vocês podem observar agora um pouco mais próximo, eu coloco a ponta da fibra lá no meio, esse vão aqui entre os eletrodos, justamente para ela não ter contato com nenhuma das partes da máquina. Aí eu vou descendo e com a minha mão eu faço então esse movimento para prender a fibra. Não é possível talvez localizar com a câmera, mas lá internamente estão as 2 fibras bem próximo dos 2 eletrodos. Esse é o posicionamento correto para que seja feita a fusão. Bom, feito isso, eu abaixo a tampa. E no momento que eu abaixar a tampa, vocês vão observar que a máquina já automaticamente ela vai aproximar as 2 fibras, tá? Lado direito, lado esquerdo, vai alinhar ali, procurar então o núcleo, aproximou, soltou agora o arco voltaico, está feita a fusão. Se vocês observarem mais aqui em cima, loss 0.01 dB. dB é a unidade relativa de perda. Então, toda vez que eu quero identificar a perda do sinal, esse é o símbolo que eu utilizo. Então, essa perda que a máquina dá é só uma estimativa. Para o técnico em campo, ele tem uma ideia se aquela emenda ficou boa ou não. Se ficou acima, naturalmente a máquina já dá esse valor em vermelho. O técnico sabe que essa fibra não está em boas condições, então recomende-se que pare o processo ali, quebre a fibra, refaça tudo novamente, porque senão depois, na hora que vier a equipe de teste, você vai ter que abrir toda a caixa, preparar tudo novamente, por causa de uma negligência aí, de uma fibra mal emendada que você deixou passar. Nós costumamos frisar em todos os treinamentos é que o valor da perda da máquina já fala, é perda estimada. O valor preciso, o valor real da perda, quem vai te dar é o instrumento chamado OTDR, né?
TDR é reflectômetro óptico no domínio do tempo, que vocês vão poder ver na próxima aula, no próximo vídeo. Na parte de certificação nós vamos abordar então toda essa parte de certificação. Okay? Por enquanto nós estamos falando somente de fusão. Já finalizando então o processo de fusão, eu emendei a fibra e o meu último procedimento com a máquina é justamente o forno. Por que o forno, Marcos? Eu vou remover a fibra, ok? Então aqui, como vocês podem observar, a fibra está emendada, né? Talvez se eu colocar aqui um compartimento mais escuro, seja mais notória aqui essa diferença, ok? Então essa parte mais transparente aí é a parte que foi decapada, que é onde está então a fusão. O que eu faço agora? Eu desço com o protetor, né? Segurando dessa forma mesmo, nas extremidades. Eu trabalho aqui de uma forma que o protetor fique cobrindo aí então toda essa parte que vocês viram mais transparente, essa parte que foi descascada, foi decapada. Bom, segurando firme a fibra, eu venho com esse movimento aqui e coloco no forno, ok? Fecho o forno e aguardo por alguns instantes para que seja feito a contração desse protetor. Vocês vão ver a diferença dele antes de queimar e após. Então, lembrando, não é necessário eu parar o processo de fusão. Eu não preciso ficar aguardando o forno. Posso continuar emendando outra fibra. Como vocês podem observar na rua, normalmente se trabalha em 2 técnicos. Um técnico vai fazendo todo o processo de fusão e eu encontro que o auxiliar ou um outro técnico ele vai fazendo a parte então de preparação. Principalmente se for um cabo aí de 144, que eles precisam resolver isso em algumas horas, se teve algum rompimento, né? Outro sim, eu acho que é válido comentar, apesar de deveríamos ter falado isso inicialmente, mas talvez você aí do outro lado me pergunte, Marcos, em que situação que se faz uma emenda ou uma fusão de fibra ótica? São as seguintes situações. Vamos falar então primeiramente do outdoor, na rua. Às vezes você tem uma situação de um carretel de 8 km, só que você precisa lançar 20, 40, 100 km. Então é uma situação de você fazer a emenda do cabo até complementar toda a sua rota. Outra situação, é muito comum na rua, os ladrões ou os marginais, eles cortam o cabo para roubar, pensando que é cobre. Aí ele vê que é vidro, larga lá, e isso já parou o sistema de banco, já caiu aí o sinal em vários lugares, então é acionada essa equipe para fazer essa restauração da fibra, ok? E é muito engraçado dizer também, uma realidade, os cabos que são subterrâneos, enterrados, tem muito problema com roedores, o rato, não está só na Coca-Cola não, está na fibra ótica também, ele acaba roendo aí o cabo. Claro que já existem tecnologias, cabo com antes, a capa toda anti-roedor, enfim, mas são situações, própria escavadeira, essas tubulações, você vê obras ao longo da rodovia, o cara rompe o cabo, são várias situações externas. Interno, eu posso fazer a parte, ao invés de eu fazer conectorização, montar o conector, que é uma opção também, de eu montar conector, mas quando eu falo em conector óptico, eu estou falando de uma perda maior. Então, algumas operadoras, alguns clientes exigem que seja feito fusão. Então, no momento que eu vou usar minha caixa, minha tomadinha lá, meu ponto de terminação, eu emendo, ao invés de fazer conexão. Bom, enquanto nós estávamos dando essa explicação, finalizou então aqui o processo de aquecimento. Vocês podem ver que agora o protetor ele já nem anda mais sobre a fibra, ele está indo um pouco quente. Então por isso que eu utilizo essa bandeja
né, como vocês podem observar na lateral, essa bandeja de resfriamento. Eu vou deixar por alguns instantes para ele resfriar. E aí vem a pergunta final. Poxa, Marcos, eu trouxe o cabo lá do poste, ou eu peguei o cabo lá no meu armário óptico, no meu DIO é distribuidor interno óptico, né? Furukawa, entre outros fabricantes, é aquela caixa onde é feita toda a terminação do cabo. Mas vamos falar de uma situação na rua. Trouxe o cabo para baixo, recuperei, emendei, só que eu fiz todo um processo de abertura. E como que eu vou fazer agora para enterrar, por exemplo, esse cabo novamente, ou pendurar novamente lá no poste, se eu abrir toda a capa? É aí que entra então esse último material, que é chamado de caixa de emenda. Caixa de emenda, aqui é a parte interna dela, né? Isso aqui é muito comum, vocês já devem ter observado, se vocês olharem na rua, essa caixa preta, vocês veem pendurada próximo aí aos postes. Então, internamente eu tenho uma bandeja, eu tenho aqui 12 fibras, tá? Essa parte central, né? Se eu remover essa tampa aqui, vocês vão ver que é justamente o protetor de emenda, né? Preciso só ter um cuidado para manusear, senão eu faço um rompimento. Tá vendo aí o protetor? É o mesmo que estava ali aquecendo agora há pouco. Então eu faço a acomodação dele aqui. Acomodo o restante da fibra, sempre trabalho com uma reserva técnica. Então aqui eu tenho 12, com mais 12, 24. Então eu sei naturalmente que essa é uma bandeja ou uma caixa de emenda que me atende aí num cabo de 24 fibras. Fiz esse processo de acomodação. Eu venho então e coloco aqui. Eu fecho a minha caixa. Tá? Finalizo. Depois a manta, tem um processo de manta. Isso aí é tranquilo. E aí é feito a acomodação novamente. Ou numa situação externa, na rua, ou numa situação interna, que também pode usar essa caixinha, né? A gente chama de caixa de distribuidor ótica interna, né? Aqui é a mesma coisa, onde vocês podem observar, é feita a acomodação das fibras, acomodo aqui, e aqui na ponta é onde eu tenho então a saída da minha fibra ótica, ou do meu cordão, né? Vocês já devem ter visto essa imagem por aí, ok? Então é feito isso. Bom, basicamente é isso aí, pessoal, o processo de fusão, emenda de fibra ótica. Acho que deram para vocês terem uma noção. Convidamos a entrar em contato, se tiver interesse numa demonstração, um treinamento prático. A Cláudia Campos está aí à sua disposição, nós da Seg2Com também. E queria agradecer a atenção de vocês. Em breve vamos estar aí lançando outro vídeo onde nós vamos abordar então um outro tópico, que é toda a parte de OTDR, de certificação e teste. Ok? Eu agradeço aí pela atenção de vocês e tenham muito sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Um abraço.